Você lembra do batom murcho? Eu também. É batom murcho, né? Primeiro. Dá tchauzinho pra câmera, pira. Isso aí, vamos lá. Titanic. Titanic. Vai de ré, Raquel. Do you remember Titanic? Viu? Só deixa eu falar uma coisa, ele não deixou as crianças ir junto porque ele vai fazer a versão... Oh, aperta o colete pra não sufocar. Sabe? É 15, ó. Sempre cabe mais um. Água gelada da porra. Ó, tá subindo os gordinhos aí, deu pra ver. Ih, a nossa versão meninos de um lado não deu certo, furou. Tem 3, 4 ainda? Tem 4 ainda. Nossa, não fizeram muita gente. Vamos pôr um aqui? Vai de ré, pira, vai de ré. Vamos lá. Vamos junto. Vamos.